Mateus capítulo 8. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alva e esse é o canal Pouco Tempo. Chegamos aqui no capítulo 8 de Mateus, no nosso caminho aí de 1189 semanas. E vamos pensar hoje um pouco a respeito deste capítulo. E como vocês têm me acompanhado e sabem, nós não temos visto versículo por versículo e de uma forma densa, mas fica aqui a minha palavra de incentivo. Leia a Bíblia. A coisa mais importante que você deve fazer hoje é parar, desligar-se da internet, da TV, de outras pessoas e ler a palavra de Deus, pensar a respeito do que você leu e orar ao Senhor. Isso é muito importante. Leia a Bíblia. E outra coisa importante também que você deve fazer hoje é se inscrever neste canal. Por favor, me ajude aí nessa caminhada, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like, seu comentário se você quiser e fique à vontade aqui, tá bom? Então nós vamos ver esse capítulo, chegamos aqui, nós estávamos falando nos outros, nós temos aí os outros capítulos de Mateus, e Mateus ele está escrito de uma forma sistemática, que tem narrativas a respeito da história de Jesus. Então, assim, uma narrativa, por exemplo, lá no capítulo 1, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Depois vem os ensinamentos de Jesus, e nós vimos também Jesus, ele sobe ao monte e ele traz ensinamentos profundos que merecem nossa atenção. E depois nós vamos aqui, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, se não me engano, são atos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus se seguem os atos. Então Jesus ele tem uma vida que ele fala, que ele ensina, mas também que ele vive o que ele ensina e que ele faz muitas coisas. E aí nesses capítulos agora, capítulo 8 em especial, nós vamos ver atos de Jesus. E nós vamos ver também que Jesus ele é uma pessoa que não é apenas um ser humano. Jesus ele veio em forma de ser humano, ele tinha as características de um ser humano, ele também sentia fome, ele também sentia sede, ele também estava passível de ser tentado por Satanás, e nós vimos isso, Jesus sendo tentado por Satanás. Então Jesus é homem, se apresenta como homem, mas Jesus também é Deus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nesse capítulo nós vamos ver Jesus demonstrando a sua divindade e que ele tem todo o poder. Então, o capítulo começa, e esse capítulo vai falar sobre algumas autoridades e poder que Deus tem. Por exemplo, Jesus ele tem poder sobre todo e qualquer tipo de doença. E aí começa o versículo 1 falando que Jesus cura um leproso. Então tem essa narrativa de Jesus curando esse leproso tendo essa libertação. Depois um oficial romano demonstra fé, que também é um processo ali onde esse oficial tinha um servo doente e ele pede para Jesus curá-lo, e nós vemos aqui nessa narrativa muita humildade desse oficial romano, que tinha pessoas que estavam abaixo dele e, portanto, ele tinha autoridade sobre muitas pessoas, mas ele se mostra uma pessoa humilde, apesar do cargo que ele tem, apesar da posição que ele tem, e uma pessoa que confia em Deus. Então, Jesus, ele veio salvar não somente judeus, mas ele veio salvar todas as pessoas e se relacionou com todas. E aqui nós vemos um relacionamento de Jesus com um gentil, que é um oficial romano, mas que Jesus, então, liberta aquele servo, cura aquele servo, e é uma experiência aqui muito bonita de fé. Fé por parte deste homem Jesus, que tem todo o poder. Então Jesus ele tem poder sobre as doenças. E aí continua no versículo 14 até o versículo 17, Jesus curando vários enfermos, pessoas que estavam ali sofrendo com muitas enfermidades. E aí no capítulo, a partir do versículo 18, e é aqui que eu quero que a gente pare um pouquinho, até o versículo 22, é uma narrativa de duas pessoas que se aproximam de Jesus querendo segui-lo. E essas pessoas, e Jesus mostra que há um preço para seguir a Jesus. Há um preço para estar com Jesus. Muita gente acha que está com Jesus e vive a vida do jeito que quer. E isso aí é completamente incongruente. Não tem como você seguir a Jesus e você viver a vida da forma que você quer.
cada atitude que nós temos, cada decisão que nós temos, que nós fazemos, tem suas consequências, suas relevâncias e seus pesos. Então, seguir a Jesus não é diferente, tem seu custo. E Jesus, ele mostra esse custo. E aí começa assim, eu vou ler o versículo 18 e o 19. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei onde quer que vá. Então, veja, um mestre da lei. E esse homem aqui não era qualquer homem. Tem uma narrativa histórica que diz que nessa época aqui de Jesus, antes de Jesus chegar ao mundo, então naquele tempo, existia uma classe de pessoas chamadas Talmidim. Os Talmidim eram meninos que eram conduzidos ao ensino e à busca pelo conhecimento da Bíblia que existia, da palavra de Deus, que é o Antigo Testamento. Então, alguns meninos da elite judaica, porque não era aberto para meninas, mas só para meninos. Então, assim, esses meninos de 6 até os 10 anos de idade, eles faziam parte dessa primeira etapa de estudos, onde eles estudavam a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, esses primeiros 5 livros, esses meninos, eles estudavam afinco. E eles decoravam, era uma obrigatoriedade, decorar todo esse texto. É grande, depois você abre sua Bíblia lá e dê uma olhada para você ver. E esses meninos decoravam. Aí os melhores dentre eles eram chamados, convocados a continuar os seus estudos. Então, dos 10 até os 14 anos, eles decoravam, eles estudavam profundamente e decoravam mesmo. O restante da Bíblia, que eram os livros de sabedoria, os livros históricos e os livros dos profetas. Então, o Antigo Testamento todo era decorado por esses meninos. E os melhores dos melhores dessa elite, né, a partir dos 14, 15 anos, eles então eram convidados por mestres, por rabinos, e aí eles andavam aos pés desse rabino para aprender como a aplicação da lei deveria ser, a lei de Moisés, então como essa lei deveria ser aplicada, e como eles também iam conhecer toda a tradição judaica. Então veja que esse mestre, quando fala com Jesus, provavelmente ele fez parte dessa elite que desde os 6 anos de idade estuda, decora e se aprofunda na Bíblia, na lei mosaica, na tradição judaica. Então era uma pessoa extremamente culta, extremamente da elite de que existia. E naquela época de Jesus existiam 2 rabinos muito conhecidos, Hileu e Shammai. Eles eram muito conhecidos, muito famosos, e alguns meninos, alguns jovens seletos, muito inteligentes, estavam com esses rabinos vivendo próximo a eles. Havia até um ditado que diz que o verdadeiro discípulo ele tinha que andar tão próximo do seu mestre, do seu rabino, que a poeira que era levantada pela sandália desse rabino, quando ele caminhava, deveria sujar esse discípulo. Então, imagina essa poeirinha, né? Então deveria andar muito junto, né? Isso faz uma certa aplicação de que nós precisamos andar com Cristo nessa proximidade, onde a gente sinta ali Cristo muito próximo, nos ensinando e nós vivendo de acordo com o nosso mestre Jesus. Então esse mestre, no versículo 19, que provavelmente tinha todo esse histórico que eu falei aqui para vocês, ele se aproxima de Jesus, reconhece que Jesus é mestre. Então ele viu que aquele homem não era um homem qualquer, que tem toda a autoridade sobre as doenças. Depois nós vamos ver nesse capítulo, ele tem toda a autoridade sobre a natureza. Ele fala com autoridade, o Sermão do Monte veio trazendo isso, essa profundidade de conhecimento e de palavra de Deus. E aí ele fala para Jesus: Mestre, eu seguirei por onde quer que vá. Então ele estava determinado a isso. Só que veja o que Jesus fala, que às vezes nós achamos assim que Jesus está clamando no sentido assim: venham, me sigam, me sigam. E Jesus, é claro, ele faz o convite para você e para mim segui-lo, mas ele também deixa claro que é um custo.
que não é de qualquer jeito, não é da minha maneira, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não, é da maneira dele. Aí Jesus, no versículo 20, fala assim: Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Então Jesus, ele conhece a intimidade e as intenções dos nossos corações. E às vezes algumas pessoas querem seguir a Jesus achando que vai ter algum benefício financeiro. Jesus é dono do ouro e da prata, então se eu segui-lo, ele vai me dar todo o ouro e toda a prata. E essa motivação pecaminosa do nosso coração, Jesus ele revela, ele estampa para que nós possamos nos arrepender. Não é para passar vergonha, mas é para que haja um arrependimento e uma mudança de vida. A gente não sabe o que aconteceu com esse homem. A narrativa só diz isso. Mas o fato é que Jesus ele estava querendo revelar para aquele homem a sua motivação. Será que a motivação era porque achava que Jesus ia dar para ele algum bem financeiro? Algum bem físico? Então nós precisamos avaliar as nossas motivações do porquê queremos seguir a Jesus. Porque se for com essas motivações pecaminosas, é errado demais. Nós precisamos seguir a Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode nos dar. Aí chega outra pessoa também querendo seguir a Jesus. E essa pessoa fala assim, versículo 21. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Então esse discípulo, ele falou: Jesus, eu vou te seguir, mas espera aí, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E aqui é necessário um entendimento, e a gente precisa ler comentadores a respeito, né, para a gente compreender. Jesus não está proibindo esse discípulo de ir no funeral do seu pai, fazer tudo aquilo e enterrar seu pai. Na lei judaica, na tradição judaica, uma pessoa tinha que ser sepultada no período de 24 horas, né? Então era uma coisa rápida. Então Jesus não está proibindo ele de participar. Só que na realidade o que está por trás, e Jesus mais uma vez revelando o coração, revelando a intenção, é que não, esse discípulo não tinha o pai morto. O pai ainda estava vivo. Então esse discípulo, ele queria seguir a Jesus, mas ele queria primeiro viver a vida dele, curtir, fazer o que ele quisesse. Mais pra frente, ele então ia seguir a Jesus. É isso que ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu vou te seguir. É tipo assim, mostrando a intenção: Jesus, eu quero te seguir, eu vou te seguir, mas primeiro. Aí ele usou a desculpa de enterrar o pai, mas não que o pai estivesse morto, o pai estava vivo, e ele ia esperar todo o processo de vida, né, velhice e morte do seu pai e sepultá-lo. Então veja que esse discípulo, o coração dele estava nele mesmo, uma vida egoísta. Eu vou viver minha vida, minha juventude, vou aproveitar, vou fazer isso, aquilo, outro. Depois, quando eu tiver curtido bastante, eu vou seguir a Jesus. E não é assim. Não é assim que a banda toca. Nós precisamos deixar tudo e seguir a Jesus, porque há um custo para seguir a Jesus. E nós precisamos segui-lo. Bonhoeffer escreve o seguinte a respeito dessa passagem, né, que eu achei interessante. Jesus convoca os homens para segui-lo, não como um professor ou como um padrão de uma vida de caridade, mas como o Cristo, o Filho de Deus. Quando somos convocados para seguir a Cristo, somos convocados para uma ligação exclusiva com uma pessoa, Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus tem a ver com relacionamento com uma pessoa. Não é um padrão, não é ideologia, não é uma mudança de vida, assim, como estilo de vida, né? A palavra que eu quero usar, como estilo de vida, não é isso. É seguir uma pessoa, é ter um relacionamento com essa pessoa, é entender que essa pessoa é meu salvador, mas também é meu rei, é meu senhor. Se é meu senhor, eu sigo a ele do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira dele. Então tudo é a respeito de Jesus e não ao meu respeito. Então seguir a Jesus é andar próximo dele, imitando a ele e vivendo em comunhão com ele. O cristianismo é diferente de qualquer tipo de religião, porque não é abraçar um sistema, umas ideias, como esse mestre da lei que sabia tanto da lei, mas é seguir a Jesus e tendo um relacionamento com ele.
aí todas as outras coisas são possíveis, porque nós estamos andando com Jesus. Então, muito interessante esse texto que eu gostaria de frisar. E aí o capítulo continua mostrando o poder de Jesus. Ele tem poder sobre as enfermidades e ele tem poder sobre a natureza. Do versículo 23 até o 27, Jesus acalma a tempestade. Então Jesus demonstra que ele é Deus. Quem é que pode acalmar uma tempestade? Quem é que pode abrir o céu nublado e chuvoso e deixar raiar o sol? Só o dono e Senhor da criação. Então Jesus ele demonstra que ele é Deus que criou todas as coisas. E no final do texto desse capítulo, do versículo 28 até o 34, vai falar que Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Então ele vai para um local na região dos Gadarenos, então a região diferente, e lá tem um homem possesso, né, por demônios. E aí Jesus também demonstra a sua autoridade sobre todos os seres espirituais. Então Jesus ordena e esses seres espirituais param de fazer o que estão fazendo, são expulsos do local onde eles estão. E eles estavam possuindo este homem que vivia no cemitério, se machucava e vivia nessa opressão. Então Jesus ele expulsa. Quem tem autoridade para expulsar demônios é só Jesus. O cristão, quando acontece dele ter esse contato com alguém endemoniado, na realidade nós clamamos pelo agir do Senhor, porque é ele que tem toda a autoridade sobre doenças, é ele que tem toda a autoridade sobre a natureza e é ele que tem toda a autoridade sobre todas as hostes celestiais, sejam elas de Deus, sejam elas inimigas de Deus, mas é Jesus que tem essa autoridade. Então esse capítulo mostra grandemente essa autoridade. Nós devemos seguir a esse Jesus sabendo que o custo é real, mas que vale muito, muito, muito a pena seguir ao Senhor. Então este é o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo, mas eu espero que você use de graça aí comigo e que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre o capítulo 9 de Mateus. Então até a próxima, viu? Tchau, forte abraço.